peregrino, olá peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo, é um prazer ter aqui a sua companhia. Neste vídeo nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos do livro de Deuteronômio. Falaremos especificamente sobre o capítulo de número 24. O capítulo 24, ele começa falando sobre a questão da lei do divórcio e depois nós vamos ver que ele entra em assuntos específicos a leis de caráter humanitário. Podemos dizer que a lei do divórcio talvez seja o tema que mais chama a atenção neste capítulo. Nós então falaremos um pouco sobre esses dois assuntos e por conta disso eu quero te convidar a ficar comigo aqui até o final. Antes então de iniciarmos, eu não poderia deixar de fazer um convite para você que ainda não é um inscrito aqui do canal, pedir para que você faça uma pausa bem rapidinho e venha e faça aqui a tua inscrição. Junte-se a nós, vamos caminhar juntos. Será um prazer muito grande ter a sua companhia. Não esqueça de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E também na descrição você vai encontrar o endereço para seguir o Peregrino nessas mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, um canal no Telegram e também os podcasts, ok? Tudo isso na descrição para você. Vamos aqui fazer uma oração? Me acompanhe. Querido Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, nós vamos estudar um texto da Tua Palavra, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Fala conosco através das Escrituras Sagradas. Nos ensina como sermos servos mais úteis e fiéis a Ti. Entregamos nas Tuas mãos todas as nossas angústias e ansiedades. E que esse estudo bíblico, Senhor, mais do que conhecimento, possa também trazer a nós crescimento espiritual diante da Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Ok? Bíblia na mão, não pode faltar a Bíblia, papel e caneta, porque nós teremos algumas citações bíblicas e água, para quem gosta de refrescar a garganta. Vamos começar? Eu vou estar utilizando aqui o texto da NVT, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão, ok? Começando então, assunto divórcio. Verso 1. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e a dará, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e der a ela, mandando-a embora da sua casa, ou até mesmo se ele vier a morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se com ela de novo, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável ao Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Pausa, vamos falar então aqui sobre o divórcio. Versículo 1, nós já começamos aqui com uma coisa interessante. O homem descobre na mulher alguma coisa vergonhosa. Coisa vergonhosa, essa expressão nós já falamos sobre ela em alguns textos anteriores de outros capítulos que nós já vimos, e era uma expressão que indicava uma certa impureza sexual naquela mulher ou outra impropriedade. É importante deixar bem claro que isso não estava relacionado a nenhum pecado de adultério. Até porque você se lembra que quando nós vimos em Deuteronômio 22, verso 22, o adultério ele requeria uma pena mais severa, que era a pena de morte, tá certo? Então, o homem, enxergando, identificando alguma coisa vergonhosa na sua esposa, ele poderia emitir um certificado de divórcio para ela, uma carta de divórcio. E ela, então, poderia ir e se casar novamente. É muito importante, eu quero deixar bem claro aqui para você, que esse vídeo ele não tem aqui por finalidade nós falarmos única e exclusivamente do divórcio.
Divórcio é um tema que requer um bom debate e nós temos um texto corrido para percorrer, não podemos ficar aqui falando muito sobre isso, mas eu quero aqui frisar algumas coisas importantes para você. Primeiro, o divórcio era algo detestável por Deus. Não foi isso que Deus desenhou para nós, não foi esse tipo de relacionamento que Deus desejou para nós. E isso fica muito claro quando nós olhamos para o texto de Malaquias, capítulo 2, no verso 16. Lá nós vamos ver que Deus odeia o divórcio. Eu não poderia deixar de falar também aqui para você sobre o que Jesus falou sobre isso. É muito importante, porque isso tem relação com a nova aliança. E o entendimento de Jesus, você vai ver que ele confirma, ele ratifica a ideia, o pensamento de Deus, aquilo que Deus havia determinado. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, entre os versos 2 ao 12, nós temos ali uma fala de Jesus muito interessante sobre esse tema. Inclusive, vale muito a pena você depois ir lá e ler esse texto na íntegra, com calma, e você vai ver ali o que Jesus está querendo dizer. Mas, em resumo, lá Jesus está dizendo o seguinte: olha, Deus permitiu o divórcio na lei de Moisés devido principalmente à dureza do coração de vocês. E aí é muito legal de vermos ali quando Jesus fala sobre isso, que ele defende e ratifica a posição de Deus em relação a isso, que ele cita textos de Gênesis, da criação. Isso mesmo, lá de Gênesis. Gênesis capítulo 1, no verso 27, Gênesis capítulo 2, verso 24 e Gênesis capítulo 5, no verso 2. E quando ele fala lá que Deus criou o homem e a mulher, e na união do matrimônio, então, os dois passam a ser apenas um só corpo. E que então o homem não deveria separar aquilo que Deus uniu. E o texto também de Mateus, capítulo 5, versos 31 e 32, nós vamos ver que lá nós temos Jesus também dizendo que quando um homem se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade, Jesus deixa isso muito claro, ele está, de certa forma, empurrando a sua ex-mulher, a sua esposa, a sua ex-esposa, ao adultério. E desta forma, o que Jesus está fazendo? Ele está confirmando esse texto bíblico aqui que nós acabamos de ler, em particular aquilo que está escrito no verso 4. Lá no verso 4, nós vimos lá que o homem que se divorciou de uma mulher e ela veio a se casar pela segunda vez, se porventura ela vier a se divorciar novamente, ou o primeiro marido, ou o segundo marido vier a morrer, ela não poderia voltar a casar-se com o primeiro porque ela estava contaminada. Exatamente porque a compreensão que se tem desse texto é que a mulher estaria contaminada porque ela teve 2 maridos e retornar ao primeiro casamento seria aí considerado um adultério. E a lei sobre esse assunto, ela termina com um chamado à santidade. Nós podemos ver ali: não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Então, chama a atenção o fato de que o conceito de comunidade, ele era tão forte no antigo Israel que a identidade do indivíduo quase que se fundia com o da comunidade. Então, o pecado de um traria consequência coletiva. Você entendeu? Então, se você tiver aí mais alguma pergunta sobre esse assunto, alguma observação, por favor, fique super à vontade para deixar aí um comentário aqui na descrição, ok? E agora nós vamos então entrar no segundo assunto do nosso capítulo, onde nós vamos falar sobre outras leis e, como eu disse, leis voltadas ao caráter humanitário. E vamos aqui então a partir do verso 5. O homem
recém-casado não será recrutado para o serviço militar, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar um ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Eita, lua de mel longa, não é verdade? Nós vimos uma citação sobre essa situação quando nós passamos pelo capítulo 20, lá no verso 7, aqui de Deuteronômio, né? Quando fala que o homem recém-casado não deveria ir à guerra sem antes tomar a sua esposa como mulher. E lá nós falamos, né, que essa ordem ela foi dada a fim de que o homem pudesse ter a oportunidade de usufruir da sua casa, também fazer um filho, a fim de dar continuidade na sua genealogia. E agora nós estamos apenas vendo aqui que a lei complementa aquela orientação definindo um prazo. Ou seja, o cara tinha um ano para usufruir do seu casamento antes de vir a ser recrutado para uma guerra. Ok? Verso 6. Não tomem um conjunto de pedras de moinho, nem mesmo só a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois o dono precisa das pedras para obter o seu sustento. As pedras elas eram necessárias para o funcionamento do moinho, e tirá-las seria como você levar o dono do moinho à falência, o cara ia perecer. Então é bem legal nós vermos aqui na lei que ela impunha um determinado limite sobre o que podia servir ou não de garantia para um empréstimo. E no caso aí as pedras do moinho não poderiam ser utilizadas como garantia porque o cidadão precisava delas para ganhar a sua vida. Certo? Verso 7. Se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo ou o vender, o sequestrador terá que morrer. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Olha que interessante, né? Imagina só se essa lei tivesse vindo nos tempos de Jacó. Os irmãos de José deveriam ser mortos, né? Afinal de contas, venderam ele como escravo. Não é mesmo? Mas olha só que interessante, aqui na NVT, né, na nova versão transformadora, nós acabamos de ler que o texto traz a tradução sequestro. Enquanto na Nova Almeida atualizada, você vai ver que a tradução traz o termo rapto. E é muito, como nós estamos aqui num vídeo de estudo, vale a pena a gente discutir isso, né? Porque à luz do português falado no Brasil, em particular na linguagem jurídica, isso faz muita diferença. Por quê? Os meus amigos aí do âmbito do direito que estiverem assistindo o vídeo podem deixar um comentário se eu estou certo, se eu estou falando alguma besteira aqui em relação a esse aspecto. Mas o que eu aprendi sobre isso eu vou passar para vocês. O termo rapto, ele é empregado, teoricamente, no âmbito do direito para alguém que foi subtraído para fins libidinosos, para fins sexuais. Ao ponto que o sequestro já é com objetivo de exploração financeira. Então, neste caso, a tradução da palavra para sequestro, como usa a NVT, faz mais sentido do que rapto, tá certo? E como nós vimos aí, a pessoa que viesse a praticar esse tipo de delito deveria ser eliminado. Nós já comentamos anteriormente em outros capítulos que quando fala esse termo, no literal era queimado, enfim, morto, para que o mal parasse por ali e, como a gente sempre diz, né, servisse de exemplo para que os demais não viessem vir a praticar, ok? Versículo 8. Em todos os casos de lepra, olha que legal, em todos os casos de lepra, cumpram com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeçam a todos os mandamentos que eu dei a eles. Lembrem-se daquilo que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam durante sua jornada no deserto, depois que vocês saíram do Egito. Essa situação aqui de Miriam era irmã de Moisés, não é verdade? Está escrita em Números, capítulo 12, no verso 10. Ela foi tomada por uma lepra,
por murmurar contra Moisés, ao seu irmão Arão. E algumas versões traz a tradução em caso de lepra. Eu volto a que me referia à Nova Almeida atualizada, por exemplo, que ela utiliza lá no texto onde eu falei assim, em todos os casos de lepra. Na Almeida atualizada você vai ver que ela fala em caso de lepra. E eu quero abrir um parênteses aqui para você, porque quando o texto hebraico fala lepra, ele não se restringe apenas à doença que nós conhecemos hoje em dia como hanseníase, mas também a diversas doenças de pele. É por isso então que no texto lá de Levíticos, que fala bastante sobre esse tema de forma mais abrangente, se você for lá em Levíticos 13, do verso 1 até Levíticos 14, no verso 54, você vai ver que lá ele vai detalhar lá, trazendo todos os tipos possíveis de doença de pele que estavam enquadradas nesse conjunto de lepra, ok? Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal, esse vídeo é das antigas, tá certo? Logo quando nós começamos o projeto aqui, quando eu falo das antigas é coisa de um pouquinho mais de um ano atrás, mas que fala das impurezas humanas na lei mosaica. E esse vídeo, inclusive, está na playlist de Discipulado Cristão. Eu vou tentar deixar um link para você na descrição aqui, ok? E sim, e só para fechar aí o comentário inicial, é por isso que, como eu disse, né, que na NVT aqui, eu tenho gostado bastante do texto da NVT, é que ele procurou trazer o detalhe já conforme enquadra realmente a tradução do hebraico em todos os casos de lepra, ok? O texto que nós vamos ver agora em diante aqui, nos versos 10 ao 13, ele traz à memória aquilo que nós já vimos também quando nós estudamos Êxodo 22, entre os versos 26 e 27, ok? Lembrando que Deuteronômio é um livro, né, onde Moisés está recapitulando com o povo de Israel a lei que Deus já havia dado para eles e que você vai ver então, a maioria das citações sempre vai ter uma referência a alguma coisa que já foi dita anteriormente. É claro que mais à frente nós vamos ver que tem outras informações de cunho profético. Nós veremos isso mais nos capítulos finais, ok? Mas sempre você vai ver que existe uma relação do texto de Deuteronômio com alguma coisa já dita em Êxodo, Números ou Levítico. Verso 10 então. Se um de vocês emprestar algo ao seu próximo, não entre na casa dele para pegar o objeto que lhes oferecer como garantia. Espere do lado de fora enquanto ele pega o objeto e o traz a você. Espere do lado de fora. Gente, a lei, quando eu falo, né, Deus cuida de detalhes. Até mesmo os devedores deveriam ter o direito à sua dignidade e serem poupados de constrangimentos desnecessários. Então, o credor, ele não podia invadir a privacidade do devedor para cobrá-lo. Então, espere do lado de fora e ele vai pegar e vai trazer para você. Verso 12. Se ele for pobre e lhe der o manto como garantia, não guarde consigo durante a noite. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele se aqueça durante a noite e abençoe você. O Senhor seu Deus considerará isso um ato de justiça. Uau! O que nós aprendemos com isso, né, gente? Apesar da lei, como o próprio nome diz, né, parecer um peso, mas era uma lei dada por Deus. E por isso a lei ensinava a questão da misericórdia. Coisas que são atributos de Deus, né? Dá para ver isso claro na questão da lei. 14. Nunca se aproveitem de trabalhadores pobres e necessitados. Sejam irmãos israelitas ou estrangeiros que vivem em suas cidades. Paguem o salário deles todos os dias antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados de pecado diante dele. Claro, né? Então, assim, atenção, chamado à questão do pobre. Você sabe que ele precisa daquele dinheiro, ele trabalhou, então paga o cara.
né? Isso serve para nossos dias também, atuais. Às vezes a pessoa é diarista, trabalha ali e você fica enrolando para fazer o pagamento e ela está dependendo daquilo para comprar um gás, para pagar uma conta, não é certo? Então, esse é o chamado, é isso aqui que a gente tem que aprender com essas coisas, ok? Esses dois versículos que nós vimos aqui, né, o 14 e o 15, eles estão lembrando um texto que nós já falamos lá em Levítico 19, verso 13. Como eu comentei, né? Relações de textos anteriores com Deuteronômio. 16. Os pais não serão executados, isso é interessante, olha aqui, cola comigo. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, e nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Que interessante isso, né? Nós temos hoje uma fala que diz assim, né? Pai não salva filho, assim como filho não salva pai. Mulher não salva marido, assim como marido não salva mulher. Bom, como nós vimos aqui, nós temos a regra da individualidade. Aqui no caso, aplicando-se a questão da condenação. Cada um responde por aquilo que faz. E é interessante porque quando nós olhamos aos textos de 2 Reis 14:6 e 2 Crônicas 25:4, lá nós temos exemplos práticos da aplicação desta lei. Agora, os escritos do profeta Ezequiel, no capítulo 18, também traz um texto bastante interessante sobre esse assunto. Eu quero ler aqui para você apenas um versículo. Olha o que diz o versículo 20 de Ezequiel 18. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Totalmente alinhado à lei, mas não falando só apenas do castigo, mas também falando da recompensa para aqueles que fizerem a coisa certa. Ok? Bom, e o que vamos ver agora, nos versos 17 e 18, reforçam os textos já citados em Êxodo 23:9, Levítico 19, do verso 33 ao 34, e Deuteronômio 27:19. Olha o que diz aqui o verso 17. Sejam justos com os estrangeiros e os órfãos que vivem entre vocês, e jamais aceitem a roupa de uma viúva como garantia por sua dívida. Lembrem-se sempre que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, seu Deus, os libertou da escravidão. Por isso, eu lhes dou essas ordens. Sejam justos, no literal, não privem de justiça. O povo de Israel devia resistir vigorosamente à discriminação contra os mais fracos e os vulneráveis na sociedade. Israel tinha sido resgatada de um estado semelhante no Egito, e a sua experiência então deveria ajudá-los a entender como tratar os outros em circunstâncias parecidas. A gente às vezes é submetido por Deus a algumas situações para sermos lapidados, para aprendermos como nós devemos inclusive tratar o próximo com base nas experiências que nós vivenciamos. Israel tinha passado por situação semelhante no Egito, exatamente com o intuito de ajudá-los a entender que eles não deveriam fazer com o próximo aquilo que eles sofreram. Exatamente por terem sofrido, eles deveriam ter então misericórdia e tratar as pessoas com dignidade. O verso 19 ao 22 são textos da lei que também foram citados anteriormente. Nós vamos ver aí que eles têm correlação com Levíticos 19, entre os versos 9 e 10, e Levíticos 23, verso 22. Olha o que diz o texto. Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem um feixe de cereais no campo, não voltem para buscá-lo. Deixem-no para estrangeiros, para órfãos e para viúvas. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Interessante isso, que eu estava usando exatamente esse texto. Hoje nós fazendo aqui um devocional com os meus filhos, com a minha família, e nós comentamos sobre isso, sobre a questão da importância, né,
de você se preocupar com o próximo, cuidar do próximo. Se Deus te deu com fartura, lembre-se daqueles que não têm, não é? Quando sacudirem as azeitonas, verso 20, de suas oliveiras, não passem pelos mesmos ramos 2 vezes. Deixem as azeitonas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. 21. Quando colherem uvas em seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras. Deixem as uvas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso eu lhes dou estas ordens. Ok? É muito interessante isso, porque às vezes a pessoa tem uma condição melhor e aí ela fica pela ganância, ela não quer repartir nada. E às vezes aquilo que ela poderia fazer a diferença na vida de alguém, para ela não vai fazer diferença nenhuma, mas na vida de alguém faria uma diferença tremenda. E ela deixa de fazer por conta da ganância. E aqui Deus está dizendo exatamente isso para nós, nos ensinando nesse sentido. Olha, aprenda a cuidar daqueles que não têm, daqueles que precisam, daqueles menos favorecidos, porque certamente Deus vai olhar para isso e imputar como justiça. E nunca vai faltar nada para você. Então pare de ser ganancioso, pare de querer pegar tudo. Às vezes a pessoa volta para raspar o tacho, para não deixar nada para ninguém. Ao ponto que aquilo que para ele seria resto, poderia fazer a diferença na vida de alguém. Pense sobre isso. Bom, e assim nós terminamos mais um capítulo aqui do livro de Deuteronômio. Minha oração é para que esse conteúdo possa, de alguma forma, realmente abençoar a tua vida. Não se esqueça aí de deixar o teu like, é muito importante você deixar um like, você comentar o vídeo e também, claro, compartilhar, convide outras pessoas para vir participar conosco aqui. Semana que vem nós falaremos sobre capítulo 25. E se você gostaria de ter um estudo bíblico sobre um outro texto da Bíblia, um outro livro da Bíblia, deixa um comentário aqui. Vamos ver, quem sabe, de repente a gente direciona isso para as quintas-feiras. Então fica aí um chamado para você, para que você dê a sua opinião, a sua sugestão. Eu estou planejando iniciar um estudo do Novo Testamento. Então, se você entender que poderia ter algum outro estudo anterior, deixa aí um comentário, a gente analisa e nas quintas-feiras a gente colocaria um outro estudo bíblico aqui. Ok? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.